Vamos então começar o 9º capítulo, sugestão. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos, fazedores de milagres mágicos. Grasset, o eminente neurologista da escola de Montpellier, chega a classificar as sugestões em 2 categorias: as intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar. Então, o que ele está colocando aqui? A questão da sugestão não é uma questão de consultório de hipnotismo ou de show, ou de mágica. E aqui o estudo do Grasset, que ele estudava junto com Charcot, que foi estudioso do século XIX em relação à hipnose, ele coloca a intra-hipnótica, aquela que induz, que faz as pessoas realizarem alguma coisa, quando elas estão tipo num sono, como elas estão completamente em transe. E a outra, que é a pós-hipnótica, que se realizam além do despertar. Se a pessoa colocar, a hora que você escutar um estalo de dedo, você vai dar um pulo, ou você vai latir. E a pessoa, depois que sai do transe hipnótico, o hipnotizador estala o dedo, ela pula, ela late e não sabe por quê. Porque ela está condicionada a isso. Então, o que ele está colocando é que essa questão de sugestão, ela não é só um show de mágica ou um tratamento hipnótico como nós estamos acostumados a ver. Ela existe em toda parte. Nós sugestionamos, induzimos o outro e somos sugestionados e induzidos por aqueles que estão conosco, encarnados e desencarnados. Da mesma forma como está aqui, no pós-hipnótico também. Nós vemos casos de irmãozinhos instigantes que estão já numa obsessão praticamente densa, uma obsessão muito forte, onde eles condicionam aquela pessoa a ouvir uma palavra ou algum certo barulho, a realizar alguma coisa, a fazer alguma coisa. Então nós vamos ver que essa questão da hipnose e da sugestão, da indução, ela é muito maior e ela existe desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque nós emitimos energia e sugestionamos, induzimos o outro, recebemos a energia de volta e somos sugestionados por aqueles que estão em sintonia conosco. Então ele continua aqui: entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Então a sugestão, ela existe o tempo todo, na vida de todos os seres. Porque nós somos sugestionados pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelas palestras que ouvimos, pelos livros que lemos. E ele continua aqui: dela se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Então ele está colocando que a sugestão, essa auto-hipnose, porque só existe o hipnotismo naquele que se auto-hipnotiza. Aquele que não tem confiança, não acredita no hipnotizador, aquele que não quer, não permite que seja hipnotizado, que ele tem um domínio sobre si mesmo, ele não será hipnotizado. Aquele que tem mais, digamos assim, sintonia com o hipnotizador, ou aquele que tem pela culpa, aquele que tem pelo remorso, aquele que tem pela sua autodestruição, autoobsessão, ele vai dar margem
ele vai dar facilidade a ser manipulado na sugestão de um hipnotizador, não só por ele se colocar à mercê, mas também pela culpa, pela sintonia que ele está ali na acusação que ele está recebendo. A gente vê isso com para um exemplo para a gente poder entender o que o Emmanuel está colocando aqui. No livro Libertação tem uma cena muito forte, quando o Gregório começa a dar a pena por uma mulher que está sendo julgada ali, em que ela realizou uma série de assassinatos, né, de crianças, né, de filhos, de abortos, e aí ele chama ela de você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba, e ela vai se transformando, que é o processo da licantropia, ela vai se transformando numa loba. Mas a gente vê que o André Luiz ali coloca que o Gregório ficou ali analisando quem era mais suscetível à influência dele, e percebendo que aquela mulher era mais suscetível, ele a chamou. E ele botou ela ali na frente da Inquisição, do julgamento, né, para ela servir de exemplo. Então precisa haver essa sintonia, né, e essa subjugação daquele que está sendo ali influenciado, sugestionado ou hipnotizado, como no caso dessa mulher da licantropia no livro Libertação. Nós temos aqui no canal, leiam esse livro, porque esse livro é fantástico. Continuando aqui, onde ele diz: força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica não é boa nem má, dependendo dos seus efeitos, da aplicação que se lhe confere. Vamos parar aqui. O que ele está dizendo aqui? As ideias, as sugestões, a energia, o nosso magnetismo, né, da mesma forma como a eletricidade, o explosivo, o vapor, a desintegração atômica, são energias. E são as energias com as quais nós trabalhamos, com as quais nós convivemos, elas não são boas nem má. A energia não é boa nem é má. A energia vai ter o significado do uso que nós colocarmos para ela. Então nós vamos ver aqui quando ele estava falando a questão da energia, da sugestão, do hipnotismo, né, do magnetismo ser utilizado nas religiões para incutir medo, né, nos rituais, isso desde que o mundo é mundo. Em algumas situações ela é muito ruim, porque induz a pessoa a fazer coisas, a matar pessoas, a sacrificar. Em outras situações ela é boa, porque induz aquela pessoa a ter uma disciplina, induz aquela pessoa a pensar na sua vida, a acreditar no divino, acreditar no superior e se dedicar a isso. Então é conforme esta energia é direcionada e é conforme esta energia é assimilada e o trabalho que nós realizamos com ela, seja na religião, seja no caso da indução por um palestrante, por um professor, por um sacerdote, por um pastor, por um rabino, seja por um espírito extremamente iluminado como o Mestre Jesus. Aqueles que tinham ouvido de ouvir, olhos de ver, sentiam esse magnetismo e foram transformados por ele, pelo magnetismo, pela energia do Mestre. Infelizmente, não a mesma energia, porque Jesus é o governador do planeta, é o espírito puro. A energia dele é uma energia que só aqueles que estavam completamente, né, cegos, completamente rasos, rastejando no chão, é que não foram capazes de sentir essa energia. Mas, de uma outra forma, de uma forma negativa, Hitler influenciou todos a que ouviam os seus discursos. Mesmo os que ouviam pelo rádio eram influenciados. Aqueles que assistiam os discursos dele ao vivo, principalmente a juventude, elas ficavam hipnotizadas pelo discurso dele. Saíam realizando e fazendo tudo aquilo que ele mandava, que ele dizia que era certo, sem analisar, sem pensar. Porque elas eram realmente magnetizadas e hipnotizadas por um discurso separatista, por um discurso terrível, mas que elas não tinham capacidade de analisar aquilo
tamanha a energia, tamanha a indução, o magnetismo que ele conseguia fazer com que aquelas pessoas fossem completamente magnetizadas, hipnotizadas por ele. São dois tipos de magnetização, para o bem e para o mal, mas é o mesmo tipo de energia. Uma Madre Teresa de Calcutá e um Gandhi magnetizavam as pessoas que estavam em volta dele. A irmã Dulce, um Chico Xavier, que a NASA mediu ali a aura dele em 10 metros, um Divaldo, né? São energias, nós somos sempre sugestionados, e quando existe sintonia, ou seja, eu estou exatamente em sintonia, eu tenho em mim a mesma intenção, as mesmas energias daquele que está me sugestionando, cria ressonância, isso fica maior ainda. Eu aqui estou falando, estou sugestionando a todos que estão me ouvindo a lerem, a ouvirem, né, a estudarem a doutrina espírita, a estudarem Emmanuel nesse livro Pensamento e Vida, a estudarem Kardec, a estudarem André Luiz, quando eu falei do libertação. É uma sugestão e vai ser acatado ou não por cada um de vocês que estão me ouvindo, e cada um de vocês vai ter uma ressonância diferente. E eu vou ter responsabilidade em cima daquilo que eu estou colocando, e cada um, dentro da sua sintonia, vai usar isso ou não. Por simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Depende de cada um. Depende de como nós estamos sintonizados com a energia e a sugestão daquele que está nos sugestionando. Então, por isso que ele diz, força mental pura e simples, porque é uma força mental que todos nós temos, um magnetismo que nós todos temos, carregando a ideia por imagem viva, que vai levando essa sugestão, essa irradiação energeticamente a toda a parte que está ali em sintonia. A sugestão, como a eletricidade, olha como ele está dando ali, da mesma forma a eletricidade é uma energia. Como o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má. A sugestão não é boa nem má. Depende do que se está sugestionando, e depende do sugestionador, né? E depende do receptor. Depende do que está enviando e do que está recebendo. Quem foi sugestionado por Jesus se salvou. Já não está nesse planeta, já está em planetas superiores. Infelizmente, aqueles que foram sugestionados pelo Hitler estão se arrastando, estão aí trabalhando, estão lutando para se limpar, para poder se elevar, para poder se melhorar. Então, o que ele diz? Não é boa nem má, dependendo os seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Temo-la, todos nós temos, assim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso. Então, nós temos a sugestão aceita nos símbolos religiosos, nos altares que as pessoas montam aos seus deuses, aos seus ídolos, ou as igrejas colocam. Não importa, são símbolos, são sugestões aceitas. E que nós trazemos conosco essas sugestões aceitas de milênios. E que nós estamos trabalhando essas sugestões, essas induções há milênios conosco. Então, voltando aqui. Temo-la assim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade, né, a libertinagem e a rebelião. Então, tanto serviu para o progresso, aqueles que ouviram Jesus, como para atos bárbaros, deprimentes, aqueles sacerdotes que levavam ao holocausto as pessoas, aqueles que em algumas regiões da África, acreditando nos poderes do voodoo, fazem uma série de matanças e uma série de coisas horríveis
em nome da magia negra. Em alguns lugares aqui no Brasil ouve-se falar de pessoas que matam crianças em nome dessa magia, ou matam animais. Então, são sugestões, hipnotismos que vêm de outras encarnações, que vêm dos irmãozinhos instigantes que estão ali à volta, dizendo que aquilo tem poder, que aquilo vai fazer diferença, que aquilo vai realizar. Ele acredita e realmente o magnetismo energético de todas essas forças unidas vão realizar uma série de coisas e vão acatar para si a volta, porque a lei de Deus é implacável, ação e reação. Aquilo que eu emanei, aquilo que eu emiti, eu vou receber de volta. Vai ter ressonância nos que pensam igual a mim, vai voltar tudo isto para mim e eu vou crescer ainda mais em mim esta energia. Se for boa, ótimo. Se for ruim, ela vai crescer ainda mais. Cada vez mais eu vou estar em ressonância, eu vou estar vivenciando e sugestionando e sendo sugestionado. Vira um círculo vicioso. E se for energias elevadas, vai virar um círculo virtuoso. Depende, a energia é a mesma, depende de para onde eu estou direcionando. Perdão. Perdão. Ele vai falar aqui das nossas emoções. Então, nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Então, tudo que nós vimos, né? Pensamento, espelho da vida em toda parte. Nós vimos a instrução, nós vimos a educação, nós vimos a cooperação, nós vimos o trabalho. Tudo que nós vimos até agora trabalha os nossos pensamentos, trabalham as nossas emoções, montam a vida que nós vivemos, né? Porque nós vamos espelhar e vamos receber esses reflexos, né? E é a vida que nós vivemos. Nós vamos, através da instrução da escola, recebermos sugestões. Vamos, em trabalho de cooperação com os grupos que nós trabalhamos, vamos sugestionar e sermos sugestionados. Vamos induzir e sermos induzidos. É isso que ele está colocando. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Então eu influencio todos, sugestiono a todos e recebo a influência e a sugestão de todos e vou trabalhar isto em mim, vou refletir. Como a mente é o reflexo da vida em toda parte, eu vou refletir e o meu espelho vai estar direcionado para aqueles que estão em sintonia comigo. E nós criamos esses reflexos e vivemos em sintonia uns com os outros, em similaridade, em iguais. E assim nós formamos esse planeta, formamos um umbral e formamos também lugares elevados como o nosso lar, Alvorada Nova e outros lugares que existem no plano espiritual, que são junto ao planeta Terra, são umbral, mas são um umbral mais elevado, formados por essa união de energias, de sugestões, de ideias aceitas, de ideias pregadas. Então, a hora que eu induzo o outro a fazer alguma coisa, eu estou fortificando em mim aquilo que eu estou induzindo nele. Se for bom, ótimo, eu estou me melhorando. Se for ruim, eu vou receber de volta e vou aumentar ainda mais as energias ruins que eu tenho em mim. É assim que as coisas funcionam. A importância do pensamento, por isso que o livro é Pensamento e Vida. Porque é o pensamento que vai digerir, que vai criar, que vai montar, que vai trabalhar o tempo todo a vida que eu levo, encarnada e desencarnada. Por isso que ele coloca, todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. Porque eu materializo, eu influencio e recebo de volta. E todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas dos cérebros alheios, porque eles podem alimentar, aumentar ou não e mandar de volta para mim. Eu retroalimento e aí nós mantemos o círculo no qual nós vivemos. Cada atitude de nossa existência polariza as forças naqueles que nos afinam com o modo de ser
impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Então, cada atitude, cada pensamento, cada ação, eu vou, naqueles que pensam igual a mim, pelo exemplo, eles vão me copiar. Filhos, marido, netos, né, alunos. Então, é o que ele está dizendo aqui. Então, cada atitude da nossa existência polariza forças para o bem ou para o mal, naqueles que nos afinam com o modo de ser, aqueles que estão em similaridade conosco em energia, né, que estão na mesma sintonia. Eu vou, com a minha atitude, espelhar para ele, ele vai receber os meus reflexos, porque ele está se espelhando em mim, e vai imitar, consciente ou inconscientemente vai imitar. Como nós imitamos os pais, imitamos os nossos ídolos, imitamos o professor, nós imitamos. A criança imita o pai, a criança vai imitar o professor, aqueles a quem nós admiramos, nós imitamos consciente ou inconscientemente, aceitamos a sugestão que eles nos dão e imitamos, vamos fazer exatamente aquilo que eles estão nos propondo, consciente ou inconscientemente. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida, que é a ressonância. Nós vamos espelhar, vamos assimilar esses espectros, vamos trabalhar isso, vamos repercutir. Por isso que ele diz, é que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides no burilamento intelectual, construindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Então é através da escola, em todos os sentidos, a escola normal, a escola da vida, a escola familiar, a escola da música, a escola da arte, tudo isto, todos os tipos de escola é a iniciação das almas, espíritos encarnados que recomeçam a aprender, recomeçam a trabalhar e fazendo surgir tudo aquilo que vem de dentro de outras vidas. Mas principalmente a criança começando na escola, na casa aprendendo as instruções morais e na escola a instrução, a alfabetização, a ciência, as artes, que ela vai começando a tatear e se posicionando na vida. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, quando ele dizia que nós nascemos autênticos e morremos cópias. Porque é através dessas induções, através dessas instruções, nós vamos copiando aqueles a quem nós admiramos ou que nós tememos. Porque tem muita gente que faz por medo, principalmente na religião, né? Principalmente aqueles que têm medo de ir para o inferno em algumas religiões, ou têm medo de que eu não vou ser uma boa pessoa se eu não fizer exatamente o que o meu pai quer, ou exatamente o que o pastor, o rabino, ou o padre ou que está colocando. Então, estas sugestões, essas induções vão nos modificando e nós vamos copiando e sendo, e às vezes inconscientemente, cópias de coisas que nós não queremos e não gostamos. Mas está tão radicado, está tão firme em tantas vidas que vem vindo, que a gente não analisa, se a gente não olhar para dentro, se nós não fizermos essa autoanálise para nos conhecermos e nos modificarmos, nós vamos repetindo ideias pré-concebidas que nós copiamos lá no passado, estamos repetindo agora e nem sabemos por quê. O racismo é uma delas. As pessoas racionalmente elas se dizem, não, eu não sou racista. Eu não tenho nada contra o judeu, eu não tenho nada contra o árabe, eu não tenho nada contra o muçulmano, eu não tenho nada contra o negro, eu não tenho nada contra o amarelo. Mas na hora que ele vivenciando uma situação, ele vai ter uma reação diferente disso. Porque no verniz da sociedade ele se coloca ali, eu não sou racista, em hipótese alguma. E no momento que a situação se apresenta para ele, ele tem uma atitude racista. Ou com o judeu, ou com o muçulmano, ou com o negro, ou com o amarelo. Ou se for negro, vai ter com o branco.
vai ter com o judeu, vai ter com o muçulmano. São racismos que estão lá dentro, latentes, e que na hora que, como diz o caipira, né, na hora que a porca torce o rabo é aquilo que aparece. Na hora que pisam no teu calo, o verdadeiro vem, o verniz da sociedade quebra. E aí vai vir aquilo que está no nosso íntimo, no nosso interior. E é com isso que as sugestões trabalham, é com isso que os nossos irmãozinhos instigantes trabalham no hipnotismo, porque nós só somos hipnotizados se nós nos auto-hipnotizarmos. Nós somos sugestionáveis porque nós nos autossugestionamos. Porque nós temos, estamos no quentinho, aquilo nos compraz. E aí a gente aceita logo de primeira e estamos copiando. Isso precisa ser muito entendido, muito analisado, porque é o problema maior das nossas indas e vindas de encarnar e reencarnar o tempo todo. É o problema maior de nós termos dificuldade de nos melhorarmos, de nos aprimorarmos, é justamente o pensamento. É justamente essas ideias que nós mandamos, recebemos de volta, que copiamos, que assimilamos, o que nós sugestionamos e aquilo que nós aceitamos e nos autossugestionamos. Porque é com isso que nós montamos a vida que nós levamos. Então, eu vou repetir. A escola é um lar de iniciação para almas que começam as lides do burilamento intelectual. A escola, né, no sentido intelectual, do aprendizado. Constituindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados, porque ali eu vou aprender como eu devo agir, como o professor quer que eu faça, eu vou aprendendo disciplina, porque eu tenho que chegar no horário, eu tenho que sair no horário, eu tenho que fazer a lição de casa, eu tenho que fazer a prova, eu vou aprendendo a interagir com os colegas, porque a criança, quando ela é pequena, ela é egocêntrica, tudo é para ela, isso é normal, mas é na escola que ela vai aprendendo a dividir, ela vai aprendendo a ter tolerância, ela vai aprendendo como lidar com o outro e como manipular também para que ela possa conseguir as coisas que ela quer. Então é o que ele diz, um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para adquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra, né, da escola, da tribuna, né, o padre, o professor, porque nós vamos trabalhar com a sugestão também no tribunal, o advogado vai trabalhar com a indução, com a sugestão, o juiz, né, então todos os setores. Então, com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra, da cadeira escolar, da tribuna, né? O padre, o pastor, o rabino, pelo livro, pela imprensa, pela televisão que manipula, pelo marketing, pela propaganda que induz a consumir, comprar coisas que a gente não precisa. Então, o que ele está? Pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais do passado, pela soma do que nós temos em nós somos herdeiros de nós mesmos. Então nós vamos, por esta soma, acrescentando a de agora, trazendo lá de trás, nós vamos montando, né, a nossa realidade psíquica, nós vamos nos montando como pessoa, como indivíduo, as nossas tendências, né, nós vamos nos mostrando como nós somos, nós vamos induzindo e sendo induzidos e vamos compondo o tipo de vida, a psicosfera que nós temos. E aqueles que convivem conosco, por similaridade. Então, o que ele está dizendo aqui, com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. Aí, dependendo da nossa vontade, eu vou poder fazer com que tudo isso trabalhe ao meu favor e eu me eleve, né? Por sintonia, eu vou cada vez mais me sintonizando com o alto, aí eu vou mudando a minha afinidade e eu vou me elevando. E o contrário também.
Porque se eu, cada vez que eu entro em sintonia com os irmãozinhos instigantes, que eu entro em sintonia com a raiva, o ódio, a mágoa, eu vou, até pode não ser a minha afinidade, mas eu vou entrando tanto em sintonia que eu vou mudando a minha afinidade para baixo. Vou me modificando para pior. E se eu vou ouvindo, me sugestionando, me moldando, me conhecendo, buscando copiar aqueles que estão em busca, tentando usar o meu espelho para refletir espíritos iluminados ou o nosso mestre maior, eu cada vez que eu estou em sintonia com o mais alto, de tanto entrar em sintonia eu vou mudando as minhas afinidades e vou subindo, vou me elevando, me modificando. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recurso de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Então, hoje eu sou herdeira dos reflexos positivos. Então, ele está falando aqui dos positivos. Somos, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem. Então, hoje, tudo aquilo que eu refleti de bem, que eu melhorei, que eu aprimorei, que eu assimilei, que eu me elevei nas encarnações passadas, eu tenho tudo hoje aqui comigo. Hoje aqui agora é o meu melhor. E é o que ele está dizendo. Com recursos de alterar essa direção. Entrando em sintonia, me melhorando, eu vou melhorando isso cada vez mais. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Então, nesse reflexo, nessa sugestão, induzindo o outro a melhorar, induzindo o outro a se aprimorar, eu estou nessa volta dessa energia, nessa volta que essa sugestão, que essa indução, que eu estou fazendo ao outro naquilo que causa em mim, vai fazer com que eu solidifique isso em mim e eu me melhore cada vez mais. Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instalamos paciência e solidariedade para conosco, em todos aqueles que nos rodeiam. Porque eu estou tendo paciência com o outro, eu sendo tolerante com o outro, né? Eu estou sugestionando a minha volta paciência, tolerância, né? Resiliência, eu estou fortalecendo isso em mim, porque no momento que eu mando eu recebo de volta, aí eu fortaleço cada vez mais isso em mim. Eu sugestiono e fortaleço em mim. Ajudamos-nos. Porque se eu estou ajudando o outro, eu estou me ajudando, me fortalecendo. Nós caminhamos em grupo. Então, se eu estou induzindo o outro ao bem, induzindo o outro a se modificar, a melhorar, estou fortalecendo isso em mim, aumentando o grupo, estamos caminhando para melhor juntos. Desservindo-nos. Quer dizer, se eu estou usando essa energia para o lado contrário, eu vou cair. Eu vou, com aquilo que eu estou falando, eu vou mudar a minha afinidade para baixo. E no sentido contrário, eu vou mudar o meu plano de vida. Nós somos deuses, co-criadores. O pensamento cria, materializa, plasma à minha volta. Aquilo que eu estou na minha sintonia materializando, vivenciando, eu vou subir ou descer conforme as minhas escolhas, a minha sugestão, aquilo que eu estou induzindo o outro e por reflexo estou recebendo de volta. Perdão. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade. A sugestão espontânea, aquilo que eu sou, aquilo que eu emano, as energias que eu coloco com o outro, como eu me relaciono com a minha família, no trabalho, com as pessoas, são as minhas emanações, são as minhas sugestões espontâneas. É aquilo que meu filho vai refletir de mim. É aquilo que, onde eu trabalho, as pessoas vão refletir, onde eu estou. Aquela pessoa que leva alegria para o trabalho, que leva alegria onde ela está, quando ela está triste, todo mundo se ressente. Todo mundo vai falar, mas por quê? O que aconteceu? Ele vai trazer para si a amizade, vai trazer para si as emoções, a vontade de ajudar do outro, que não quer que ele fique assim. É uma sugestão.
Ele está sugestionando os outros. E no momento que você ajuda uma pessoa, ela se levanta, ela se melhora, você está ajudando, você está sugestionando o outro a se melhorar, mas está fortificando em você a empatia. As energias boas que você tem vão se solidificando cada vez mais e você vai mudando, vai subindo, vai mudando as suas afinidades, vai subindo a sua escadinha da elevação. Por isso que ele diz, ajudando, ajudamo-nos. Desservindo, desservimos-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade. Mostramos quem somos, né? Os reflexos da nossa individualidade. Colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias. Por quê? Porque eu estou refletindo para ele, ele reflete de volta. Então eu estou colhendo tudo aquilo que eu mandar. Todas as energias que eu enviar, boas ou más, eu vou receber de volta, eu vou colher. Então, colhendo-lhes os efeitos das individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Ou seja, da mesma forma que eu planto a semente do cânhamo, que é uma planta que serve para coisas têxteis, né? E que o óleo também é muito utilizado. Como eu planto batata, como eu planto cenoura, eu vou colher cânhamo, eu vou colher batata, eu vou colher cenoura. Da mesma forma, aquilo que eu irradio, as sugestões que eu emano, aquilo que eu emito, eu vou receber de volta, eu vou colher essa semeadura. E é esta semeadura que eu colho que vai me sustentar, que vai me elevar, que vai me fazer crescer, ou vai me jogar nos abismos, vai me fazer baixar o meu padrão vibratório e ser induzida, sugestionada, hipnotizada pelos irmãozinhos instigantes. A escolha é minha, isso se chama livre-arbítrio. Por isso que ele diz aqui, né? Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos, né? E como semeamos e obtemos, aqui está, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo, o trigo, a cenoura e a batata, também como semeamos no outro, como emitimos as nossas energias, o nosso espelho virado, emitimos esses reflexos, recebemos de volta, nós vamos conviver e vamos respirar o ar que nós estamos alimentando no outro e o outro está retroalimentando em mim. Então nós montamos esses círculos, nós plantamos e colhemos juntos, caminhamos juntos. Se for espinho, choramos. Se forem boas sementes, nos fortalecemos e caminhamos juntos para a espiritualidade maior. Depende de nós. Somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Simples assim. Livre-arbítrio. Eu não gosto de como as coisas estão. Puxa, eu estou numa situação difícil, eu quero me modificar. Só tem um caminho. Modificar por dentro. Olhar para dentro, me conhecer. Conhecer as minhas dificuldades. Conhecer os meus defeitos. A autossugestão. A auto-hipnose para mim mesma. Eu vou mudar, eu vou melhorar. Meu exemplo é o Cristo. Meu exemplo são aqueles que vieram antes de mim e que se modificaram, que se transformaram. Santo Agostinho é um que a Igreja Católica canonizou, a Santa Mônica, a Mônica que era a mãe dele, né, ficou 27 anos tentando modificá-lo, tentando ali fazer com que ele se transformasse. A hora que deu o start, a hora que ele olhou para dentro, a hora que ele resolveu, ele se transformou e transformou o mundo em volta dele. Os seus ensinamentos transformam a todos. As palavras de Santo Agostinho, gente, a questão 919 e 919A, no Livro dos Espíritos, que são colocações de Santo Agostinho, são fantásticas, são para ler e reler a vida toda. Ele ensinou, continua ensinando, porque ele se transformou e os reflexos da transformação dele fazem com que aqueles que se espelham nele também se modifiquem, também se transformem. São as nossas escolhas para o bem ou para o mal. A energia que nós vamos utilizar para fazer o bem é a mesma energia que nós vamos utilizar para fazer o mal. A energia é a mesma.
Somos nós é que vamos direcioná-la. Os reflexos dela em nós são os mesmos, só que numa posição, os reflexos são para a iluminação, para o crescimento, para a alegria, a tolerância, a paciência, o amor, para o crescimento. E na outra é a intolerância, é a raiva, é o ódio, é para cair, para descer. E nós vemos isso no livro Libertação, que eu já citei aqui. Nós vamos ver na libertação aquele mundo que eles criaram ali naquelas furnas, naqueles abismos, e eles se dizem justiceiros. Eles acham que eles estão fazendo justiça. O Gregório, que é o chefe de todos eles ali, que ele com o discurso dele, da mesma forma que o Hitler fazia, ele hipnotiza, ele coloca para eles que eles são os justiceiros. E que o cordeiro, ele chama Jesus de cordeiro, é muito mole, é muito manso. É que eles é que têm que fazer justiça. E todos aqueles que estão ali com ele acreditam nisso e o seguem. Achando e acreditando que estão fazendo o que é certo. Estão se auto-hipnotizando. Ele hipnotiza, ele sugestiona sim. Mas eles por se auto-hipnotizarem, por se auto-sugestionarem, aceitam e seguem. Porque a pessoa, o hipnotizador, se ele mandar alguém matar a outra pessoa, se ele não for da índole dele, ele não vai matar. Se ele pedir para uma pessoa púdica, uma pessoa que tem valores, ficar nua e andar na rua, ela não vai fazer isso. Porque ninguém vai fazer nada que seja contra os seus princípios verdadeiros. Ninguém vai fazer nada contra aquilo que é verdadeiro dentro dele. Não é verniz de sociedade. Porque eu ali não, eu jamais faria mal a alguém, verniz de sociedade. Mas lá dentro ele tem vontade de esganar ele quer trabalhar para que tenha pena de morte. A hora que ele vê alguém que fez um crime bárbaro, ele acha que a polícia tem que ir lá e matar porque tem que existir um exército paralelo, uma polícia paralela para fazer justiça. Então é só o verniz da sociedade que ele está colocando ali que não mata, porque se der oportunidade para ele matar. Porque é o que está lá dentro dele. Então nós precisamos olhar para dentro e ver qual é a nossa verdade. Esquecer o verniz de sociedade. Como eu sou verdadeiramente. Qual é a minha índole, qual é a minha tendência. E trabalhar para modificar isso. E tomar cuidado, porque aqueles que sugestionam coisas que eu tenho lá dentro mal resolvidas, eu vou alimentar isso e vou aceitar e vou retroalimentar e aquilo vai ferver, vai brotar, vai virar uma árvore dentro de mim. Agora, se eu estiver trabalhando no meu vigiar e orai, a hora que aquela sugestão chegar, aquele irmãozinho instigante vier regar uma plantinha que está adormecida lá dentro de mim, eu vou trabalhar contra isso, eu vou cortar o mal na raiz, eu vou me burilar, eu vou me esforçar, por mais que me doa, por mais que eu sofra, por mais que seja difícil, eu vou lutar contra aquela tendência e vou conseguir me melhorar e vou conseguir suplantar aquilo. E vou sair daqui melhor do que eu vim, que foi para isso que eu vim. Então nós vamos continuar estudando aqui. Esse livro, gente, é fantástico. Nós vamos continuar estudando aqui nesse livro, próximo capítulo, Entendimento. Até lá.